E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui no Papo Legal para mais um podcast. Meu nome é Clara, sou estudante do 10º semestre da turma de 2023. Olá, meu nome é Ernesto, sou estudante do ano 2023 e estamos aqui para um bate-papo legal. Meu nome é Franciele, eu sou estudante do 10º termo e estagiária. Eu sou o Mário Augusto, estudante do 10º termo também. Boa noite, galera. Meu nome é Marcos, eu sou estudante do 10º termo do ano 2023. A gente está aqui mais para um papo de dicas e informações, tanto para o estudo da OAB quanto para quem está começando a faculdade. E vamos começar uma pergunta assim, interessante, que é: qual a importância da faculdade na vida de vocês? Eu acho que a faculdade, ela dá uma base do que a gente precisa para os estudos. A faculdade é diferente para mim, pelo menos que sou bem jovem. Ela foi diferente de tudo que eu já tinha vivido anteriormente. Desde quando eu estudei em escolas públicas, então quando a gente tem a oportunidade de começar a faculdade, a gente tem um choque de realidade. Tanto em relação às matérias, né, que é um pouco mais puxado, a gente precisa realmente estudar. Aqui a gente aprende a estudar, isso que eu acho muito interessante. E para você, Ernesto, que você é um pouco mais velho do que a turma, qual foi a sua maior dificuldade durante a faculdade? A minha maior dificuldade foi que eu fiquei um período bastante longo, né? Longe dos estudos, mais de 10 anos. E um momento da nossa vida que a gente decidiu retomar, né? Os estudos. E a parte bem interessante é que aonde estudar, né? Escolher uma faculdade, né? E a gente foi, né, tirar informações, né? E as informações que a gente tivemos foi de escolher essa universidade, né? Unisalesiano, ao qual nós somos muito bem acolhidos, né? E hoje estamos aqui finalizando, né? Terminando aquilo que nós tanto buscávamos, né? E hoje estamos no final, nesse papo legal. E estou feliz por ter escolhido essa universidade, Unisalesiano. E agora falando assim, como a gente pegou um período pandêmico, né, em 2020, 2021, retornando em 2022, qual foi o maior desafio para vocês durante o período pandêmico como estudante? Eu acho que se adaptar às aulas online, porque a gente começou presencial e aí, de repente, ter um choque em todas as áreas da nossa vida, né, na saúde, em todas as áreas. E aí, na faculdade, você acostumado a estar com os colegas, a estar nas aulas com os professores, e de repente você está em casa tendo aula com um computador, foi bem diferente para mim, no começo, né? O principal impacto que eu senti durante a época da pandemia foi a questão de que foi um período que foi muito incerto na nossa vida. A gente ficou por um bom tempo isolado em casa, né, por conta da pandemia, da questão do contágio, e essa relação também dessa transferência, porque em uma época da nossa vida a gente estava trabalhando, estávamos vindo à faculdade, tudo normalmente, e de uma hora para outra foi decidido que a gente teria que ficar em casa. E essa relação também, essa transformação que foi da gente se resguardar a nossa segurança, né, a nossa saúde, e ter essa transformação em relação à faculdade, que foi esse período remoto. Eu acho que uma dificuldade grande foi a organização. A gente tem a organização de ter que estudar em casa e ter que conciliar com a casa mesmo. Por exemplo, em casa, se fazesse muito barulho lá e me atrapalhasse a estudar, entendeu? Eu acho que a maior dificuldade de estudar em casa é a questão do barulho, a família. Acha que você não tá fazendo nada e a família vem incomodar na hora que você tá dando aula. O ânimo, porque todo momento tem uma coisa pra você fazer, sei lá, assistir você desdistrai o tempo todo. Então, eu acho que pra mim foi bem difícil, porque como eu vim de transferência de outra universidade, não conhecia ninguém, e no período em EAD, ninguém abria a câmera, e aí você ficava assim, gente, como que eu vou fazer trabalho em grupo? Como que eu vou fazer amizade? Mas acho que a gente se adaptou, né? Em 2022 a gente já entrou na sala, que acho que todo mundo já tava com contato, assim, mais legal. Pra mim, eu não mudei de faculdade, mas eu mudei de turno, né? Eu estudava de manhã. Você estudava de manhã. E fui pra noite, então eu não conhecia ninguém. Assim, conhecia a Isabela, que estudava de manhã também, foi pra noite. Mas, assim, não tinha muito contatão pra fazer trabalho em grupo, era muito difícil e tal.
Mas quando voltou foi muito bom e graças a Deus voltou ao normal e a gente passou por essa fase, né? Ainda bem. E aí, vamos falar sobre conciliação de estudo, estágio, vida pessoal. Como vocês veem essa dificuldade no... Porque a gente começa estágio obrigatório no quarto termo, né? No quarto ano, né? Que seria o oitavo termo. Qual que é a maior dificuldade de vocês de conciliar o estudo, o estágio e a vida pessoal? Porque a gente tem, né? O pessoal que é casado, um namora. Eu acho que o tempo, né? Ter tempo para tudo. Então, para mim foi bem difícil, porque como eu moro em outra cidade, o tempo que eu gasto de deslocamento acaba atrapalhando um pouco, mas com organização a gente consegue, né? Exatamente. A relação do tempo, durante o período da faculdade, é um período também que a gente está numa correria que é extrema, né? Muitos de nós, principalmente do pessoal da noite, é o pessoal que trabalha de manhã, trabalha à tarde, ou então que estagia de manhã, ou estagia à tarde, e ainda tem o período da noite para estar estudando. Então é um período que a gente é bem desafiador, são 5 anos bem duros para a gente, porém a gente sabe que é recompensador, né? Que lá na frente a gente vai colher os frutos que a gente plantou e vem plantando. Verdade, mano, é difícil. O tempo acho que é a parte mais difícil. Eu moro em Oriflama, são 1 hora de lá pra cá. Ou seja, eu perco 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar, mais o período que a gente tem que esperar o ônibus, né? Então, vamos pôr aí 3 horas por dia perdida, e pra aproveitar pra estudar só dentro do ônibus. Então, é complicado. Outra coisa, por exemplo, eu trabalho num serviço que eu trabalho 6 horas por dia, da 6 ao meio-dia, depois eu vou, só almoço em casa, já vou pro estágio, do estágio eu volto, pego o ônibus, venho pra faculdade, e da faculdade chego em casa meia-noite, durmo pra acordar 6 horas, então é uma correria danada. Pra estudar não é fácil, então a gente tem que aproveitar todo o tempo possível que a gente tiver. Por exemplo, final de semana, a gente pegar final de semana, eu sei que é difícil, porque a gente quer curtir um pouco a vida também, mas não tem jeito, tem que estudar, né? Entrando nesse gancho agora de estudo, já que a gente está no 10º semestre, último ano, vamos para as dicas de OAB, né? Já que todo mundo aqui nessa mesa foi aprovado na OAB esse ano. Isso aí. Fico muito feliz. Parabéns para todo mundo aqui. Como é umas dicas eficientes de estudo para a OAB? Como que vocês dão as dicas para o pessoal que vai começar a estudar agora, que está saindo do quarto ano para ir pro último? Quais as dicas vocês dão para estudo? Então, algo que me ajudou muito foi responder questões. Responder muitas questões e não ficar não perdendo tempo, mas não ficar focando muito em teoria. Teoria extensa, teoria mais resumida, eu acho que isso ajuda bastante. Responder questões, provas anteriores. Fazer uns simulados, né, de prova anterior, seria legal. Sim, para ver a dinâmica da prova, a metodologia da prova, eu acho que isso é bem importante. Isso é... A ressalva que eu gostaria de fazer é que nessa parte da questão da OAB, a dica que eu deixo é que os alunos que vão começar a estudar, ficar bem atento às informações que os professores estão passando, né? Que os professores já têm experiência, né? Com pessoas que já passaram por isso, né? Normalmente o professor fala assim, às vezes vou te dificultar, ou acrescentar algo mais na prova, talvez você ache mais difícil, mas já estou te preparando, né? Para quando você chegar lá, você não ser pego de surpresa, né? Exato. Então o professor já vai lhe preparando, mas deixando você ciente daquilo que pode acontecer numa prova, para você chegar lá e falar, puxa, eu nunca ouvi isso, né? Mas o professor não falar, não, mas aqui não, aqui eles falam, eles orientam, eles dão as dicas para você, né? Você não fica perdido na hora. Então, sempre buscar informação com o professor. Professor, tô com dificuldade nisso, o que você acha disso? Isso, inclusive procurar. Até a própria universidade, ela forneceu, né, umas aulas pra gente, né? Sim, a universidade foi muito bom, aqueles alunos que eles tiveram. Né? Até as aulas foram bem didáticas, né? Sim, eu acho que o professor no quinto ano, ele já foca mais nisso, né? Ele te dá a dica da OAB, gente, estuda pra isso, que cai isso. Isso, inclusive as peças, né? As peças práticas, né? Que eles começam a ensinar você a fazer, são coisas que você vai enfrentar lá na frente. Então não adianta fugir disso. O professor tá falando, a gente vai ter que fazer essas peças, é difícil, mas vamos tocar o barco lá na frente, você vai encarar, você fala, eu aprendi isso aqui, então vou ter condições de fazer. Pegando o gancho já que a gente tá falando de peça, como vocês escolheram a matéria para a segunda fase da OAB? Que já tem que escolher no ato da inscrição, né? Acho que a maior dificuldade é escolher entre 7 matérias ali. São 7, né, matérias? Qual que é a maior dificuldade para você para decidir a matéria da segunda fase? Eu fui pela afinidade da matéria, né? Então, assim, eu pensei, não adianta... Você fez qual matéria na segunda Penal. fase? Penal.
E não adianta escolher matérias que teoricamente são mais fáceis, porque na verdade não tem nenhuma matéria mais fácil, depende muito do aluno. Mas eu fui pela afinidade mesmo. Para mim, passar alguns dias estudando uma matéria que eu gosto é mais fácil. É mais fácil, né? Você conciliar os Exato. estudos. Até porque até mesmo a matéria que você gosta vai ter momentos ali que você vai odiar. Tem umas partes da matéria que você não gosta, né? Exato. Mas então você tem que estudar algo que você gosta, que você vai ter mais afinidade. Sim. O Mário fez trabalho na segunda fase, né, Mário? Isso, exatamente. Eu gostaria de agradecer, ter essa oportunidade aqui de estar agradecendo a instituição de Salesiano, né? Que a gente costuma falar que a faculdade, o estudo pro OAB, a gente vem estudando desde o primeiro ano da faculdade. Porque seja aquela teoria que a gente fala assim, nossa, eu nunca vou ver isso aqui na minha vida. Mas pode ser uma questão, pode ser algum conceito que algum doutrinador dá, que é uma das questões que pode cair em filosofia, Pode ser até uma tese da sua peça, você vai ter que usar aquilo lá. No exame que eu fiz, o 37, para a primeira fase, tinha uma questão que citava Miguel Reale, e que foi um dos professores que, logo no comecinho da faculdade, os professores já falavam pra gente estar estudando, pra gente estar, tipo assim, acompanhando ele, porque foi uma pessoa muito importante. Já direcionava, né? Eu acho que o essencial é sempre a base, você tem que prestar. Se você tiver a base, você consegue fazer todas as outras matérias, né? Acho que os 2 períodos. Eu acho que uma essenciais. dica, assim, se eu lá no começo me falasse, ó, Marcos, anota tudo que os professores falar desde o começo, porque na OAB ia ficar muito mais fácil você estudar. Eu acho que Se voltasse 5 anos atrás, essa dica é a mais essencial. Anota tudo, literalmente. Não fica boiando na aula. Anota tudo. Pessoal, pegando aqui uma parte que o Mário falou sobre os agradecimentos, eu gostaria de fazer uma pontuação na seguinte questão. Voltando na questão da pandemia, quando a pandemia ela iniciou e foi para as aulas online, e a pergunta que muitos se faziam, inclusive eu fiz essa pergunta, se o nível de ensinamento, ele ia cair o nível. A pergunta que a gente fazia é, será que nós vamos aprender menos? Será que nós vamos deixar de aprender alguma coisa devido a gente estar à distância de um professor na sala? Não ver o professor, não estar presente com ele? Então, ao meu ver, a minha opinião, eu fui surpreendido com isso. Porque a universidade, ela teve a capacidade de se adequar em curto tempo e preparar uma plataforma para que nós tivéssemos acesso a todo tipo de informação. Todo o material que o professor colocava. Isso, todo o material o professor colocava, disponibilizava. Então você não ficou a ver navios, ainda que à distância, você estava sendo assessorado o tempo todo. Sim, o professor liberava o WhatsApp dele ali, se você quisesse tirar uma muito bem dúvida. lembrado. Eu acho que isso, eu acho que um diferencial daqui é que o professor ele tem contato com o aluno, ele é seu amigo. Se você quiser tirar uma dúvida, você pode parar ele no corredor, você pode mandar uma mensagem, ele sempre vai estar ali para você. Essa parte do WhatsApp é muito importante, que você não vê o professor dizendo assim, esse aqui é o meu particular, não, esse aqui é o nosso meio de comunicação no momento. Exato. Vai chegar um dia que isso aqui vai terminar, vai voltar. Então, se você sentir que você tinha, não simplesmente um professor, mas alguém que você pudesse se apoiar, um amigo, né? Um amigo é aquele que anda atrás, né? Protegendo, cuidando, ensinando, orientando. Então, eu vejo que, para fechar esse raciocínio, eu vejo que, com relação à pandemia, o ensino à distância, nós nunca deixamos de aprender. Pelo contrário, a universidade, ela se preparou e ofereceu o melhor para nós. Então, até que estamos aqui hoje como aprovados. Sim, aprovados. Todo mundo aprovado. Porque se o nível tivesse caído lá, não seríamos aprovados. E aprovado antes de se formar, né? Que não é obrigação sua se aprovar na OAB no último ano. Você pode fazer depois que você termina a faculdade. É uma opção sua fazer a OAB no último ano. Isso aí, eu vejo isso aí como uma importância muito grande, né? E a preocupação do professor, né? Eu vi com o aluno que estava com dificuldade, a nota está baixando, o que está acontecendo? Você não está pegando a matéria, né? Sim, e na pandemia você vê professor, você não está entendendo, vamos voltar aqui, vamos falar sobre isso de novo. Eles sempre se preocupam, acho que é o diferencial dos professores com a gente. Eu lembro que teve uma fase que estava no final já, e já tinha quase que esgotado, né? Exaurido todo o tema, e o professor chegava abria a câmera e falava assim, sobre o que vocês querem falar? Né? Escolhe um tema. O Fábio fez muito isso, o professor Fábio, é dele que eu estou falando. Vocês querem tirar dúvida sobre uma matéria que vocês já viram? Porque, gente, acabou a matéria desse semestre. Vocês querem tirar dúvida? Aí a gente abriu, ele reexplicou Lei Maria da Penha. Ele fez uma revisão. Sim, ele fez isso. O Alessandro também fazia muito isso. Então ele chegava, abriu a câmera e falava assim, sobre o que vocês querem falar? Fala aí. Ele chamava o aluno e falava, sobre o que você quer falar? Ou seja, então você vai olhar... E abria para debate, né? E abria para debate. Você percebe, né? Eu comentei isso em sala e é uma oportunidade rica da gente não
podemos deixar de falar isso. Você sente que o professor está preparado, porque um professor chega na sala e abrir e falar assim, olha, sobre o que vocês querem falar? Né? É uma responsabilidade muito grande. Então indica o quê? Que o professor está preparado para aquilo. Então é disso que eu estou dizendo, que a universidade, em momento algum, deixou a desejar. Não. Com relação ao ensino. Então nós somos felizes por isso. O professor chegava, abria o livro e falava sobre o que vocês querem falar. Escolhe um assunto. Vamos... Perfeitamente bem pontuado. Desculpa te cortar. Não, imagina, pode falar, Mário. Eu até esqueci agora o que eu ia falar. Mas, sobre a obrigação de não ter que passar na OAB. E realmente, recentemente a gente teve uma professora que ela até comentou isso daí, e é um ponto que eu passei a refletir um pouquinho, que realmente ninguém tem a responsabilidade de passar na OAB durante a faculdade. Claro que a gente sempre vai querer o nosso melhor, né? A gente sempre vai esperar por passar. Mas a gente tem que entender também que tudo é fase, tudo tem um motivo. A gente tem amigos, tem colegas que acabaram não passando. E isso não é uma coisa que, por exemplo, você não tem que se cobrar por conta disso. Não, você não pode se abater por conta disso. Isso, não era sua obrigação passar agora. Exatamente. Tem que continuar. A questão é ter a disciplina, é ter... saber ter a constância de você saber, poxa, eu vou passar, eu tenho que fazer a prova até passar. A OAB não é uma prova como de um concurso, por exemplo. Ela é uma prova que rotineiramente ela tem, né? Tem a OAB você tá competindo com você mesmo, é sua cabeça ali, né? Sua ansiedade. Então você tem que saber suas dificuldades na hora da prova, né? E a prova não define, né? Não. Conhecimento. Eu acho que nota nenhuma define aluno, né? Acho que o que você tem de conhecimento não é definido por uma prova. E cada prova é um estilo, né? A banca, ela faz a prova ali, talvez naquele momento, naquele dia, você não tá bem e você acaba indo mal. É o que acontece. Eu acho que voltando nesse assunto dos professores, os professores, quando dá a prova, eles dão a prova com questões parecidas com a da OAB, né? Isso ajuda bastante. Porque aí você já tem um conceito já de como pode cair lá na frente. Então, eu acho que, bem pontuado pelo Ernesto, pontuado pelo Mário, os professores da Universidade Salesiana são muito bons. Você vai às vezes em outra faculdade e não são tão bons assim. Então, acho que eles um parabéns tanto para os professores esse feeling de pegar e colocar uma questão parecida para você treinar e tudo mais. Outra situação que é bom relembrar é que eu me lembro do professor Alessander, ele dava uma aula hoje, um exemplo, na segunda-feira, aí a outra aula dele era na quinta, um exemplo. Na quinta-feira ele entrava na sala, quando abria a porta, ele já começava a fazer pergunta da aula de terça-feira. Sim, ele já revisava. Ele já revisava, começava a fazer pergunta. Olha, o que eu ensinei na segunda-feira? Ele já te metia pergunta em cima, então isso ia te familiarizando. A CBL também tem muito de revisar o conteúdo da aula anterior, ela fazia muito isso também com a gente, porque querendo ou não, sucessão durante a pandemia, que era umas continhas aí pro pessoal de direito, é uma dificuldade. A paciência da CBL, entenderam? Pegaram legal? Vou voltar. Pegaram legal? Vou voltar. E se um aluno tinha dúvida, ela voltava novamente para fazer a matéria novamente. E ela fazia ao vivo, né, com a gente, as contas com aquele tablet. Eu acho que até para ela foi uma dificuldade durante a pandemia para se adaptar a fazer as contas lá no online, lá para explicar a sucessão pra gente. Mas ela teve paciência, acho que todo mundo conseguiu pegar a matéria. Mas é uma reflexão que eu faço. As pessoas perguntam será que eu vou conseguir chegar nesse objetivo, né? Porque sonho todo mundo tem, né? E o sonho, eu vejo que o sonho ele deve ser atrelado ao objetivo, né? O objetivo é a meta a ser alcançada, né? É ali que eu quero chegar. E uma dica que eu tomei para minha vida é que eu vou ser no futuro o que eu faço na minha vida diária. É isso. Então, o que eu faço no meu dia a dia é o que eu vou ser no futuro. Sim. Se eu tenho uma dedicação no meu dia a dia naquilo que eu tenho um objetivo, eu vou alcançá-lo. O papo tá muito legal. Vamos para últimas dicas aqui pro pessoal que tá entrando na faculdade, além do pessoal que também tá indo para os últimos anos. Qual o conselho essencial que você dá para quem tá começando a estudar para a OAB ou para quem tá começando a faculdade? Cada um puder dar um conselho. Vamos lá, Fran. Meu conselho é para não se comparar. Não se comparar com nota, com aluno, com nada. Siga só o seu tempo. Perfeito. O conceito que eu gostaria de passar para todo mundo é para confiar em si mesmo. Muitas vezes nós nos autossabotamos, a gente vai fazer uma questão, a gente erra a questão, a gente fala, caramba, eu não sou capaz de conseguir acertar. E, cara, não existe isso, quanto nós somos a soma do que nós fazemos constantemente, né? Como bem pontuado pelo Ernesto. Então, ter a disciplina, continuar estudando,
que uma hora vai dar certo. Ter fé em você mesmo que não tem segredo. Vai dar tudo certo. É isso, nunca desistir nunca, né? Sempre estar estudando. Sei que às vezes tem pouco tempo para estudar, mas usa todo o tempo possível para você poder focar no seu objetivo. E acho que uma dica boa também para dar para quem vai fazer o OAB, normalmente a OAB tem 3 vezes ao ano, né? Normalmente assim. Sim, as 3 vezes vezes ao ano. Para quem tem pouco tempo para estudar, eu daria a dica de pegar para fazer a primeira e a segunda, né? Porque aí são os períodos que dá as férias da faculdade. Então, você pegando para estudar ali nas férias da faculdade, você quer aproveitar, mas pega para estudar nesse período, que eu acho que vai dar certo. E é isso, nunca desistir. Mesmo que não dê certo na primeira, vai tentando na segunda, terceira, uma hora vai dar certo. Porque se você tem esse objetivo vai ser atingido. Eu vejo que... eu quero emprestar aqui as palavras do professor Everton, que ele diz assim... você fica bom naquilo que você faz com repetição. Então, insiste, né? Esquece aquele mito de que a OAB é uma lenda, que não passa ninguém, que o índice de reprovação é alto. Mas depende de você. Aquilo que você faz com repetição, você vai ficar bom. Sim. Então, não desista. Vá até o final. Eu acho que a minha dica pode incluir o pessoal de quem tá entrando na faculdade agora, sempre separe um tempinho para estudar e não se comparar. E uma dica muito importante, se você sofre com ansiedade, que eu acho que é o comum do estudante, tem uma rede de apoio, tem amigos do seu lado que vai estar ali te ajudando. Não se isole dentro da faculdade, não ache que você vai dar conta de tudo sozinho. Sempre tenha amigos do seu lado, faça amizade com o pessoal da sala, se comunique. Eu acho que o mais importante é você seguir seu tempo, como a Fran disse, como o Mário disse, e vai com calma. Se você pegou um exame, se você não passou na OAB no dia que você teve que passar, não se compara com os outros. Acho que você tem que ter seu tempo. Cada um tem seu tempo. A gente tem várias pessoas de diferentes idades na sala. Então, nunca é tempo para começar algo novo. E não desista só porque você não alcançou o objetivo de primeira. É isso, pessoal. Muito obrigada por todo mundo estar aqui. Parabéns pela aprovação. Papo legal. Parabéns. E é isso. Eu que Muito agradeço. obrigada Obrigado. à faculdade e todo mundo. Obrigada.